Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer receber você, a sua companhia, nesse encontro marcado que a gente tem toda quinta-feira aqui na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode assistir também em outras plataformas, tá? As plataformas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Aqui na TV Nova, duas opções. Às quintas, a partir das 8 da manhã e nos domingos a reprise a partir das 11h30 da noite. Mais uma opção para você, viu? Tem o canal N2 Educação, onde você também pode acompanhar toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, o programa Saúde em Evidência, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Hoje recebemos o Isaac Salles, ele que é diretor de Vigilância em Saúde aqui do nosso município. Vamos falar a respeito da Covid-19, dos impactos e do aumento dos casos, infelizmente, nos últimos dias. Isaac, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre coronavírus e a situação, né, de agora. Obrigado, Isaac. Quero agradecer aos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Nós vamos acompanhar agora o VT com o tema do programa de hoje. Após 9 meses de pandemia, o cenário é de incertezas. O aumento nos casos de Covid-19 na região acende um novo alerta. E os hábitos que se tornaram um cotidiano para milhares de pessoas precisam ser mais e mais reforçados. Higienização das mãos, evitar aglomerações, manter o distanciamento adequado e fazer uso constante das máscaras continuam sendo as medidas necessárias para evitar a contaminação. Enquanto as vacinas que surgem são analisadas e testadas sobre a sua eficácia, a população precisa fazer a sua parte e se conscientizar sobre a responsabilidade individual em meio ao coronavírus. As perspectivas de uma segunda onda, um número mais e mais elevado de ocupação nos leitos de UTI e até quando viveremos no chamado novo normal, são questões que serão debatidas no programa Saúde em Evidência de hoje. Isaac, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu imagino como é que está a tua vida desde o início dessa pandemia, o corre-corre. Nós temos acompanhado aqui a Covid-19 não só em Arco Verde, mas na região. E temos sempre conversado, feito entrevistas com você a respeito dos boletins que saem diariamente divulgados pela Secretaria de Saúde. Eu queria começar essa nossa conversa hoje falando a respeito do início. Já são quase 8, 9 meses de pandemia. Sei que é difícil, mas eu queria que você fizesse um panorama a respeito do início dessa pandemia para o atual momento que nós estamos enfrentando agora. O início foi bem complicado porque se alastrou muito rápido. A gente viu que começou em dezembro, em março a gente já tinha casos aqui em Pernambuco. Aqui em Arco Verde a gente já desde o dia 9 de março que vem trabalhando de domingo a domingo, todos os dias trabalhando, não tem sábado, domingo, não tem feriado. Toda a equipe lá trabalhando. E o começo sempre foi aquela fase que estava todo mundo assustado, todo mundo tinha grandes preocupações, então teve fechamentos, várias coisas, a população trancada em casa. Hoje parece que está um pouquinho no discreto, a população parece que não acredita muito e também já está cansada também de muito tempo, às vezes fechado em toda essa situação, e começa a cair um pouquinho naquele certo desleixo, de falta de cuidados até. E por isso que a gente observa tanto o aumento de casos, não só aqui no município, na região, mas no Brasil todo. Aquele primeiro momento de muita incerteza, eu lembro que você também participou aqui conosco para falar a respeito desse vírus, que era uma novidade, que ninguém sabia. E a gente falou um pouco a respeito das gotículas, de como era a característica desse vírus. Hoje, se conhecendo mais a respeito do coronavírus, o que é que você tem a falar a respeito das medidas que foram tomadas com relação a isolamento social, a higienização de mãos, álcool gel? Fala pra gente. Isso a gente sempre fala, né? Desde o começo que podia demorar bastante. E sempre usar máscara e fazer higienização era primordial. E isso não mudou até agora, tá? A gente pede sempre, tá nas entrevistas com vocês, tudo que a gente mais pede que usem máscara o máximo possível, tá? Porque a gente sabe que em determinados locais a gente não pode manter esse distanciamento que a gente está aqui de mais de um metro. Tá? Então, o ideal é que qualquer ambiente que esteja de máscara, tá? E fazendo a higienização o máximo possível das mãos. Importante a gente ressaltar, como o Isaac falou, a gente está sem máscara aqui para ter uma dicção melhor, para levar um áudio de qualidade para você, mas estamos aqui na distância recomendada, também com relação aos microfones, estão todos higienizados, então estamos aqui seguindo as recomendações corretas e necessárias para levar informação para você. Isaac, aqui em Arco Verde,
falando aqui da nossa região, desde o primeiro caso que foi confirmado, se eu não me engano, lá em março, não é isso? Do primeiro caso que foi confirmado até agora, nós estamos em dezembro, as medidas com relação a fechamento das entradas da cidade, barreiras instaladas, o que você tem a falar a respeito desse período? A gente começou quando todas as informações que a gente tinha, que às vezes muda muito, a situação altera muito em 15 dias, certo? Então a gente sempre faz essa análise diariamente, semanalmente, mas a gente vê sempre que em 15 dias, às vezes tem uma alteração, tanto para mais como para menos, que é o que a gente está observando agora. Tá, no começo a gente teve aquele aumento, quando chegou em julho, agosto, foi bem alto, estava bem... Foi o pico mesmo, Isaac? Foi o pico, até agora em agosto foi impressionante, tá? E muita gente estava fazendo muito teste. Logo depois as pessoas pararam de fazer testes também. A gente observou que deu uma queda, tá? E também estava com fechamentos, essas coisas tudo do comércio, tudo mais. E agora a gente vê novamente essa subida. Está discreta, está um pouco mais de 15% do que era do esperado, né? Curva de estabilidade, mas a gente já observa esse aumento. Então é ter cuidado, é o que a gente fala. Se todo mundo usasse máscara durante 15 dias, isso aí a gente poderia resolver muito tranquilamente. Mas a gente observa nas barreiras sanitárias, algumas delas passam 4.000 carros por dia. Então muita gente fala, não, o Arco Verde vai fechar, tem a necessidade de fechar. Às vezes a gente fica perguntando, será que tem realmente a necessidade? Por que adianta o Arco Verde fechar e você não fechar as cidades vizinhas que dependem de Arco Verde? A região todinha. Isso aí tem que ser uma medida. Se houver isso, que eu acho pouco provável para todo o Brasil, ou não adianta muita coisa. Tá? O aspecto que você vai ter isso aí não vai adiantar. Claro que tem medidas regionais que você tem que fazer, mas assim, uma medida só de apenas uma cidade eu acho que não é suficiente. Você frisa bastante essa questão da máscara. E eu lembro que no começo da pandemia houve muita incerteza também com relação a isso. Até a OMS mudou algumas vezes o posicionamento dela com relação à máscara. Por que hoje ela é tão essencial? Por que ela é tão importante no combate ao coronavírus? Porque já foi observado que o vírus fica no ar durante um determinado tempo. Então, quanto mais você tiver de máscara, uma máscara, por pior que seja, é melhor do que nada, tá? Ela consegue impedir que essas gotículas, você respire elas, entre em contato com qualquer mucosa e venha a pegar o coronavírus. Com relação ao álcool gel, Isaac, a gente lembra também que no início da pandemia houve uma procura intensa, a gente lembra também que acabou em muitos estabelecimentos esse produto, os estoques se encerraram, os preços se elevaram. Hoje, com relação ao álcool gel, o posicionamento é o mesmo, ele é eficaz, ele realmente faz efeito nessa questão? Porque assim, não é o álcool em gel, é o álcool a 70%, né? Que o álcool a 70%, tanto faz ele em gel ou não, ele tem esse poder. Precisa ser o adequado, né? Exatamente, assim como o detergente também tem. Você lavar, higienizar as mãos, lavar com detergente, ele vai ter também esse efeito. Muitas vezes isso também começaram a fabricar mais álcool também para poder disponibilizar, mas também a procura começou a diminuir. Certo? Às vezes até aquilo que eu falo, um pouquinho do desleixo e do cansaço mesmo da população, às vezes começa a não ter tanto cuidado como tinha no começo, né? E com isso começa a gente ver o aumento dos casos. Fazendo uma retrospectiva, Isaac, sobre esse isolamento, foram alguns meses, né, de fechamento total dos estabelecimentos. Com relação a essa queda nos casos, naquele momento foi determinante esse fechamento? Foi, em algumas situações foi, até porque a gente via que a taxa de transmissão estava muito alta. Tá? A gente está vendo esse aumento de casos agora, mas a gente está uma faixa aí de 1,2, 1,3, 1,1 tá? de taxa de contaminação. E naquela época a gente observava a taxa de 5, de 6. Certo? Então, cada pessoa podia transmitir para 6, hoje ainda está em 1,3, ou seja, de 100 pessoas pode passar para 130. Naquela era de 100 pessoas passar para 600. Então são várias coisas, vários posicionamentos que você tem que adotar e analisar para não tomar nenhuma medida errada. Naquele momento a gente viu essa situação, tá? E a gente observava também, que é o que eu falo, o que tem que ter a conscientização. Não adianta você fechar bares, restaurantes, comércio e você fazer uma live e todo mundo se aglomerar em casas e fazer praticamente uma festa dentro de casa a cada dia, a cada final de semana. Né? Então não adianta. Ou você tem consciência de você tentar que o seu vínculo com as pessoas que você ali convive seja o menor possível nesse momento, tá? Para os momentos que você vai estar sem máscara, ou não vai adiantar muita coisa. Não adianta ninguém o comércio fechado, bares fechados, tudo fechado, e você está se reunindo com seus amigos todo final de semana em casa, ou às vezes quase todo dia, dependendo daquelas lives que aconteciam, que era o que a gente via. Deu muito trabalho à polícia, que às vezes tinha lives que a pessoa juntava em um clube 200, 300 pessoas, e a polícia tinha esse trabalho Você, todo. enquanto vigilância,
teve muito isso aqui? Você presenciou muito isso? Teve muito mandado? O telefone não parava de tocar, não tinha sábado, domingo, tinha telefone de madrugada. Muita fiscalização. Sim, sim. E a gente também não parou a fiscalização e nesse momento agora a gente está intensificando, né? Só para seguir todos aqueles protocolos, tanto estaduais como municipais. A gente tem protocolos específicos do município. Lembrando que a gente foi até um pouco mais rígido em alguns momentos do que o protocolo do estado. E isso se deve também, Arco Verde não entrou em lockdown, creio eu também, por causa disso. Né? A gente passou um bom momento que era permitido abrir o final de semana e Arco Verde era fechado os finais de semana. Tá? Então, muita gente que vinha a Arco Verde no final de semana acabou não vindo. Então, isso aí foi essencial para os casos, num determinado momento não ter se elevado tanto, como a gente viu em outras regiões. Pois é, Isaac. Quanto a esses protocolos, a gente viu que os municípios tinham autonomia, né, para fazer, tinham aqueles para seguir do Estado também, mas os municípios poderiam fazer também segundo os seus critérios. E Arco Verde é um grande polo regional aqui, são mais de 20 municípios que dependem de Arco Verde para comércio, para o setor de medicina. Essas questões municipais, essas medidas que foram tomadas municipais, elas surtiram efeito porque cada município também agia da sua forma, né? Os municípios vizinhos também agiam de formas diferentes e isso poderia ter um atrito. Como é que foi esse período? Não, você tem que seguir os decretos estaduais, mas você pode fazer alguns decretos mais restritivos do município. É uma grande preocupação que temos hoje aqui, porque a gente aqui não parou, certo? Tanto fiscalização como a situação de orientação, de tentar conscientizar a população, que é o primordial, é você ter consciência da situação que está e você tomar suas precauções. E eu vejo que alguns municípios vizinhos que dependem de Arco Verde não têm nenhuma medida. Por isso que eu digo, o que é que adianta Arco Verde você falar em lockdown em Arco Verde alguma coisa e todos os municípios, por parte dos municípios vizinhos, não estão fazendo nada e que dependem daqui. Então não vai adiantar muita coisa. Por isso, se for ocorrer, tem que ser de uma forma geral, centrada, vir uma decisão de cima que seja para todo mundo e não alguns municípios fazerem outros não, que não vai surtir nenhum efeito. É justamente isso que eu te pergunto, porque veio uma verba federal, né? Veio uma verba significativa para que os municípios pudessem se equipar para enfrentar a Covid-19. Tanto é que Arco Verde hoje tem um hospital de campanha e alguns municípios da região não fizeram, mas receberam essa verba. Como é que você vê essa questão? Eu acho que eles vão ter que depois com o Tribunal de Contas ver o que é que foi que fizeram com essa verba, né? Porque é o que eu vejo, o hospital de campanha da gente está funcionando até agora. Tá? Ele que serve de parâmetro para aquelas faixas que a gente adotou, da lotação que ele tiver, que é justamente nossa capacidade de resposta de saúde no município, para a gente tomar as medidas necessárias, tá? De maior ou menor fechamento em relação a isso. Alguns municípios não fizeram, municípios vizinhos não fizeram. Aí essa parte eu deixo para o Tribunal de Contas, para quem eles têm. Cada um vai responder. Cada um vai responder do que fez ou do que não fez, né? Ainda dentro dessa questão hospitalar, muito se falava também no início da pandemia com relação a se evitar o colapso do sistema, né? Muito se falava a respeito dos respiradores, da estrutura de UTIs. Várias UTIs foram abertas no estado, mas algumas semanas passadas a gente viu que esse número de lotação nas UTIs aumentou novamente. Como é que você vê hoje a situação de Pernambuco e da nossa região com relação a leitos de UTI? Tem que lembrar também que no estado teve toda uma redução disso, porque o quadro que se mostrava era que estava em declínio. Né? Mostrava um quadro de declínio, então teve todo esse certo desmonte de alguma situação dessa. Mas também que pode ser retomada a qualquer momento, se vendo a necessidade. A gente observa bastante que Pernambuco tem semanas que está em elevação, mas outras já está em estabilidade. Essa semana agora já estava em declínio. A gente se assusta muito que o número está aumentando, mas a gente tem que observar também a quantidade de pessoas que estão se testando. Tá? E a gente vê a sua lotação, tem que lembrar também, lotação de UTI aqui em Arco Verde, não necessariamente no hospital regional, são de pessoas só de Arco Verde. Certo? Atende todo o regional. E a UTI também é regulada, que a gente chama. Ou seja, pessoas daqui podem ser atendidas em Caruaru, ou de Caruaru vir para cá, ou para ir para a Serra Talhada, para qualquer lugar. Esse fluxo tem todo sempre. Esse fluxo. Quer dizer, você deu entrada, precisou de UTI, é observado onde tem essa UTI e você é encaminhado. Né? Não necessariamente a UTI de Arco Verde vai ficar vazia, sem ninguém, e uma pessoa de fora não vai poder usar. Isso aí não existe. Então, normalmente, ele é encaminhado para onde tiver vaga. Você falou sobre os testes, eu lembro também que no início da pandemia o LACEN ficou sobrecarregado, né? Você tem contato direto com o pessoal no LACEN, por ser diretor de vigilância. Como é que está a situação hoje do LACEN? O LACEN tem muito trabalho, mas a gente também teve os centros Covid, também que os municípios eram para fazer isso. Arco Verde tem o seu centro Covid, está fazendo bastante teste. Muita gente, nesse momento que vê uma elevação, começa a fazer
a fazer os testes, né? É o que eu digo também, que outros municípios não fizeram, ou fizeram de modo muito tímido. Então, a gente está ainda hoje com o hospital de campanha, está com o centro Covid funcionando, e fazendo todos esses testes no município, a gente não precisa mandar tanto teste para o LACEN, né, para ter esses resultados. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência nesse encontro que a gente tem toda quinta-feira aqui na tela do canal 22.1. Eu lembro que você pode acompanhar esse nosso programa de várias formas, pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW, e aqui na TV Nova duas opções, a quinta, às 8 da manhã, e a reprise no domingo, às 11h30 da noite. E tem o canal N2 Educação, toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Bem, Isaac, queria que você falasse um pouco a respeito das barreiras que foram instaladas aqui em Arco Verde. A gente viu que vários municípios, inclusive Arco Verde, fechou os seus acessos para a cidade. Foi uma das medidas para se controlar essa questão da Covid. E pelas barreiras só se passava quem tinha a temperatura aferida e também quem estava de máscara. Como é que você avalia essas medidas? Não, isso aí foi primordial. A barreira teve momentos. O primeiro momento dela foi para incentivar o uso de máscara. E funcionou muito bem, né? Como eu falei, quando você está com uma ação dessa muito longa, às vezes fica até cansativo. Então a gente notou que passou um tempo que realmente deu até uma queda na questão das barreiras, e agora a gente já está voltando de novo, já começamos tanto por fazer incrementar mais campanhas educativas nas barreiras. Então quem já deve estar passando já deve ter notado a diferença desde segunda-feira passada, que a atuação dos agentes sanitários lá já está bem diferente, né? Os dados colhidos lá são divulgados todos os dias, né? São divulgados todos os dias, quantidade de pessoas de carros que passam, divulgados diariamente.
Existe uma ansiedade muito grande das pessoas, da população, em ver o boletim, mas as pessoas não sabem como é que esse boletim é confeccionado. Explique, Isaac, melhor como é que esses dados são coletados e como é que você passa isso para a secretaria para ser divulgado. Todos os dados, toda pessoa que faz um teste, isso aí entra no sistema, tá? Entra no sistema e esse sistema a gente analisa todos os dias e às vezes ele tem demora, às vezes 3, 4 dias, porque é um sistema que é nacional. Então a gente tem que puxar todos os dias, vai alimentando e vai pegando aqueles dados. Então aqui em Arco Verde hoje a gente coloca 150 testes mais ou menos por dia que são realizados, tá? Coloca o resultado lá, ele vai entrar nesse sistema e depois ele é disponibilizado, isso diariamente. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas tal pessoa veio a óbito e foi para o Covid e não saiu no boletim. Porque isso demora um certo tempo, até esse dado ter toda uma confirmação do Ministério, ter uma confirmação do Estado para a gente divulgar. A gente sabe, muitas vezes já com antecedência o resultado, mas a gente só divulga com confirmação do Estado. Por isso que às vezes tem essa demora um pouco dessa confirmação. Com relação a recomendações também, outras que foram tomadas, velórios que não podiam ter aglomeração, isso foi bastante doloroso também para muita gente, né, Isaac? Eu queria que você falasse também a respeito disso e as recomendações para as funerárias naquele período. Foi muito complicado, né? Porque um momento você tem que, às vezes, Covid ou então até suspeita, às vezes não tem uma confirmação, mas só o fato de ter uma suspeita é enterrado imediatamente. E isso ainda funciona até hoje, tá? E o procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo. As funerárias também, elas sabem disso, alguns já foram até interditadas por causa disso, porque não estavam cumprindo, tá? Porque quando não é Covid, tem que ser o mais breve possível também. Mas a pessoa não vai ter problema lá que não foi Covid, certo? Mas tem toda uma aglomeração naquilo ali, tá? Você não pode nunca dizer, um enterro de tal pessoa vai poder ser com 100, não, a outra era mais conhecida, vai ser com 300. Adotar a medida para todo mundo. Então, o ideal é que seja o mais breve possível de enterro, justamente para não tentar não aglomerar as pessoas. A gente sabe da situação da família, é muito doloroso, quando você falou, certo? É uma das partes mais complicadas que tem de todo esse período. Mas são recomendações que a gente tem que fazer, principalmente agora que a gente está vendo esse número de casos aumentando e você tem, às vezes, no velório, uma proximidade muito grande das pessoas, então que pode haver até o maior número de pessoas contaminadas. Isaac, muito se falava no início também a respeito de uma tão falada curva, né? Esse pico, vai chegar a curva da Covid, essa curva vai declinar. Pelos dados que vocês acompanhavam, por todas as informações que vocês tinham, o que foi previsto se confirmou mesmo? Ou essa curva se adiou, ou ela se prolongou mais? Como é que vocês analisaram os dados quando eles se concretizaram? Foi conseguido que não entrasse em colapso o sistema. Isso aí conseguiu. Então, para acontecer isso, teve que ter, às vezes, um isolamento maior, algumas coisas que muita gente não entendia, mas foi necessário naquele determinado momento. Tá? E se aprendeu muito também, né? Porque, como eu sempre falava, no começo foi dia 9 de março que a gente iniciou aqui, e uma coisa que praticamente começou em dezembro, ou seja, você quase não tinha informação, não tinha o que fazer. Tá? Então a gente vai ter muita informação do que estava acontecendo e que estavam aprendendo na Europa também, né? Teve também muita informação desencontrada aqui no Brasil também disso, e você adota as recomendações, o correto, o que a OMS fala, o que as secretarias estaduais falam. Então a gente observou essa curva aqui, que muita gente está falando agora, segunda onda no Brasil. Eu não acredito muito que é a segunda onda no Brasil, não. A gente ainda está na primeira onda, ainda não. A gente teve um decréscimo, mas não vejo isso muito como segunda onda, não. Quando você vê os dados, teve um decréscimo em um determinado período, mas agora a gente já vê essa elevação. Se essa elevação vai se prolongar, aí não sei. Isso aí vai depender muito de comportamento. O comportamento da população é primordial. Usar máscara e higienizar o máximo possível, até que a gente chegue aí no advento da vacina, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito desse aumento de casos, ultimamente aqui, não só em Arco Verde, mas em todo o estado de Pernambuco, mais detalhes com o Isaac. Isaac, com relação à higienização de ambientes também, eu lembro que isso também foi massificado logo no começo. Como é que anda essa questão hoje? A vigilância continua fazendo essa higienização desses ambientes onde tem mais pessoas? Sim, a gente fez também um local onde todos os carros funerários, ambulâncias, certo, carros de polícia, todos levou alguma pessoa com suspeita ou não, passa nesse local onde é toda essa higienização para depois começar a rodar de novo. A gente não parou isso desde o começo, tá? Então a gente tem ainda todo esse centro e todos esses cuidados que a gente vem fazendo. Continua da mesma forma. Continua da mesma forma. Às vezes eu digo, não aparece tanto, as pessoas pensam que parou, mas a gente não parou desde o início. Importante ressaltar também que no começo tinha muita incerteza, né? A gente viu uma corrida muito grande também para as agências
bancárias, aquelas filas enormes, aquela confusão toda. Como é que foi aquele período, Isaac, também, para lidar com a população, para controlar e para amenizar aquelas aglomerações que aconteceram? É o que eu falo, muito, não só de Covid, depende muito da conscientização da população. Você via que era complicado você fazer uma fila. O que seria você não querer já chegar perto do outro por causa disso? Muita gente ficava aglomerando numa fila, não deixava uma distância mínima. Teve problema, às vezes, que a polícia até teve que intervir, que tem pessoas que queriam agredir os agentes sanitários que estavam ajudando a, pelo menos, formar uma fila. Você enfrentou isso? Também, passou por isso. Pessoas que queriam agredir o agente porque queria estar ali de todo jeito, queria estar ali sem máscara. E muitas vezes a polícia militar teve que intervir também. Foi extremamente complicado. A gente sabia que as pessoas tinham que sacar o dinheiro ali que estava sendo enviado pelo governo, mas que façam. Então, ninguém está querendo impedir não só isso, mas que faça. Não tenha nenhuma situação que você não deva fazer no dia a dia, mas que façam isso com segurança, tá? Vai ter que entrar numa fila, dá um distanciamento, vai andar na rua, tenta fazer esse distanciamento, usa máscara o tempo todo e se higienize o máximo possível, higienização das mãos. Isso é o que a gente está pedindo. Parece ser coisa simples, mas a gente vê que muita gente não faz. Porque se isso aí fosse feito, a gente via já o decréscimo quase total dessa curva. A gente viu também que nesse período foi feita aquela demarcação nos locais onde tinha as filas, começou a se instalar pias, né, nesses ambientes, e o trânsito aqui do centro da cidade foi completamente desviado. Essas medidas também, como é que você avalia? Como eu falei, em determinados momentos você tem que fazer isso, depende muito da sua taxa de transmissão. Hoje a taxa de transmissão está em 1 e pouco, 1.3, 1.2. A gente já chegou a enfrentar essa taxa de transmissão de 4, de 6, entendeu? Então aquilo ali era justamente a gente fechar aquele espaço para que as pessoas que fossem fazer fila não tenham que ficar só na calçada aglomerando, e sim poder usar uma via maior e poder fazer um distanciamento maior. Então tudo é pensado sempre na população, mas a gente precisa também dar o auxílio dela. Queria que você explicasse melhor como é que é essa taxa, como é que é esse cálculo feito, essa taxa de contaminação. Isso é visto pela quantidade de pessoas que se contaminam, né? Então tem todo modelos matemáticos, essas coisas, que eles preveem quanto é que está essa taxa e mandam para a gente. Isso é feito proporcional à população. Exatamente. A gente tem tudo, a gente calcula aqui já a taxa de mortalidade, se fica a cargo do município, mortalidade, a letalidade, a taxa de morbidade, isso vem a gente. Essa taxa de contaminação o Estado já passa para a gente. E os comércios, Isaac? A gente viu que alguns comerciantes também, vamos ao popular do nordestino, teimaram, né? Abriram as lojas e algumas vezes a vigilância também teve que agir de forma mais ríspida, fechando, interditando. Vocês enfrentaram muito isso? Sim, enfrentamos isso bastante. Eu digo, mas assim, conseguimos resolver a situação e vamos ter, infelizmente, que fazer. Tivemos uma reunião semana passada com a ACT e CDL, que a gente comentou muito. Ninguém quer fechar nada, mas quer que você tenha responsabilidade naquilo que você está fazendo. Então, se você tem um comércio, seus funcionários têm que estar de máscara, já que a gente está pedindo para a população, seus funcionários têm também. Então, às vezes, a gente tem a maioria das lojas, do parabéns aqui a maioria das lojas de Arco Verde. A maior parte, estão fazendo até hoje tudo que está nos decretos. Mas, infelizmente, a gente tem comerciantes que não teimam, como você falou, em não cumprir. Infelizmente, a gente tem que tomar medidas mais drásticas, principalmente nesse momento de aumento do número de casos. E, às vezes, a medida mais drástica é o fechamento. E se não cumprir o que a gente orienta, claro que a gente sempre orienta primeiro, não é que ninguém tem esse prazer de estar fechando ninguém, de estar fechando o estabelecimento, isso não existe. Mas se a pessoa não quer o extremo, né? Se a pessoa não quiser cumprir após ser orientado, porque o primeiro momento sempre é orientação, infelizmente tem que ser interditado. Até porque senão é um prejuízo para os outros também que queiram ter um custo em fazer todas essas medidas sanitárias e desse distanciamento na sua própria loja. Como é que foi o trabalho da vigilância nesse mês de julho, que você falou que foi o mês que teve mais casos registrados? Como é que foi lidar com esse número alto que chegou e acompanhar também a questão das UTIs no município? Estressante. A gente não parou manhã, tarde e noite. Muitas vezes tinha que estar nos bares à noite, tinha que estar no comércio à noite, tinha que estar orientando, porque muitos comércios queriam trabalhar com meia porta, tinha que ir lá orientar. Alguns supermercados, principalmente, não queriam aderir ao que era preconizado pelo Estado, e você também não tinha tantas informações. Então, sempre foi bem estressante essa época, mas graças a Deus, tudo com as informações, divulgação, apoio da imprensa também, de todo mundo que trabalhou, deu para conscientizar a população naquela época da gravidade, e eu observava muita gente de máscara.
Hoje também já está observando, mas a gente passou um período aí, justamente depois de agosto, a gente viu que em setembro que muita gente já deixou a máscara no esquecimento. E isso começa a refletir agora. Com relação ao lockdown, Isaac, a gente falava muito também sobre essa questão do isolamento e muito se debatia a nível até nacional com relação a esse isolamento, se ele era um isolamento vertical, se ele era horizontal, se debateu muito isso. Acabou que o debate não acabou, acabou que o debate não acabou. Como é que você vê essa questão também? Essa história de isolamento vertical, nunca acreditei muito nela não, né? Mas assim, no isolamento foi necessário. Tá? Naquele momento foi extremamente necessário e a gente observa que hoje, pronto, na própria Inglaterra fechou tudo durante uma semana. Tá? Vai começar a reabrir com protocolos regionais. É o que eu falo, se vai ter um lockdown, ela nunca pode ser hoje numa cidade só, que não vai surtir efeito. Ou você fecha tudo ou você não fecha nada, e o ideal que eu acho é conscientizar a população e que os estabelecimentos que estejam abertos funcionem de maneira adequada. É só o que é necessário. Até porque, até chegar a vacina, a gente vai ter que conviver um pouco com isso. Tá? Então, quanto mais tiver máscara e mais a higienização, vai ser melhor. Tá? Depois desse pico e as coisas começaram a decrescer, a gente viu, como você falou, cada região trabalhando de uma forma. E o governo do estado começou a fazer dessa forma, né? Cada gerência regional avançando para uma etapa específica. Não foi uniforme esse avanço. Exato. Como é que você avalia também os avanços da nossa gerência regional aqui, da nossa GERES, com relação à Covid? Não, exato, foi muito boa, assim, porque tem uma equipe de lá também que orientava os municípios também no que adotar, porque todo município tem sua equipe também, mas a Sexta Regional de Saúde sempre tem os seus técnicos lá que orientavam os municípios em caso de dúvida e o que fazer. Quando eles tinham dúvida, entra em contato com a regional. Hoje a situação está, vamos dizer, não está tranquila, não está 100% tranquila por todos os cuidados que você tem que tomar e que você já ressaltou. Mas os eventos foram liberados novamente e isso foi de uma forma gradual, não foi, Isaac? Com a quantidade de pessoas específica em cada momento. Como é que você avalia também essas diretrizes que foram tomadas? A gente tem que lembrar que os eventos não é que foram liberados. Os eventos são até 300 quantidade de pessoas limitada, ou né? 50% daquele local, o que for menor. Certo? Então a gente já está entrando em contato também com a Polícia Militar, que vai coibir, às vezes de maneira mais ríspida também, a evitar que aconteça isso. Tá? Porque, como eu digo, muita gente acha que acabou e não acabou. A gente está justamente, eu acho que continuou, a primeira onda da gente continua ainda, tá? Muita gente faltou um certo cuidado e começou a elevar de novo, não só aqui em Arco Verde, mas a gente vê que a situação de Arco Verde é justamente no Brasil todinho, Pernambuco todinho. Tem momentos semanas que sobe, tem uma semana às vezes que ela fica em instabilidade. E isso é o que a gente vem observando. Então tem que lembrar que não acabou, tem que lembrar que o Covid está aí, pessoas estão indo a óbito, pessoas estão adoecendo. Tá? A gente ainda está, hoje, como você está preocupante, não, eu diria que hoje a gente está em alerta. Está em alerta que está num momento que se a gente tomar todo o cuidado e fizer nosso dever de casa, que é usar máscara, higienizar, a gente pode passar isso bem tranquilo. E não pode esquecer esse alerta, porque vai chegar agora em dezembro, com fraternização, que muita gente vai querer fazer. Secreto. Exato, e também tem uma situação que é todo mundo achando que acabou. Muitos casamentos que tinham sido cancelados estão marcando para essa época. Não é momento ainda de fazer casamento, não é momento de fazer aniversário, não é momento de fazer festa. Não é momento disso aí, certo? Ainda a gente está em alerta e pode ter uma elevação grande por causa disso, certo? Achar que acabou e a gente ainda está com vários casos, tá? Então é até um apelo mesmo. Quem tiver seu casamento, quem tiver que puder adiar, faça adiamento. Adie isso, então faça uma festa particular só naquelas pessoas com que você convive no dia a dia. Né? Porque não vai fazer tanta diferença, já que você convive com aquelas pessoas no dia a dia, tendo uma festa ou não ali, aquelas pessoas são as mesmas que você convive, então não vai ter tanta diferença. Mas evitar que aumente os vínculos que você tem com pessoas, que isso aí é o que complica muito. Você tem um vínculo, você faz uma festa dessa, um aniversário, um casamento, você tem várias pessoas que frequentam vários vínculos e todas elas, num determinado momento, vão estar todo mundo junto. Só basta uma pessoa ali contaminada para que contamine as outras e ela leve esse vírus para os outros vínculos que ela tem. A gente viu alguns exemplos disso, né? Exato. Pessoas que se por mais que a gente oriente, você está me entrevistando desde março e não teve uma que eu acho que eu não estou enfatizando esse uso da máscara e da higienização das mãos. Né? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já.
de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez e lembro, você pode assistir nas redes sociais. Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Fica disponível para você diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Aqui na TV aberta, duas opções. Na tela da TV Nova você assiste toda quinta-feira a partir das 8 da manhã, com reprise no domingo a partir das 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Juntos fazendo saúde e evidência para você. Isaac, a gente tem duas perguntas de telespectadoras. Primeiro, a pergunta da Ellen. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Ela. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esses aumentos de casos do Covid-19 que estão se passando, essa nova onda. Gostaria de saber quais medidas que vocês vão tomar com essas escolas de Arco Verde que está funcionando, com o comércio e com a população. Bem, Ellen, o que a gente está fazendo? A gente aumentou a questão da informação, tá? A gente aumentou já a chamada de rádio, carro de som, orientando a população, inclusive com as barreiras que já começaram novamente as campanhas educativas. Junto com o comércio, desde semana passada, a gente já teve reuniões com a ACA e a CDL, já para que eles também façam esse apelo junto aos seus associados, e assim a gente também, enquanto vigilância sanitária, estamos visitando todos e orientando aqueles que cumprirem, vão continuar funcionando, já com que não pararam, que a grande maioria, eu digo a você, está de parabéns o comércio de Arco Verde, porque tem realmente preocupação com seus funcionários, com seus clientes, mas infelizmente existem aqueles que não têm. E esses aí vão ser orientados mais uma vez, e havendo necessidade, que não é o que a gente quer, serão interditados. Ellen falou sobre as escolas estaduais também voltaram de forma gradativa, né? Voltou terceiro ano, depois segundo, se não me falha a memória, foi dessa forma. Como é que você avalia a situação hoje?
Exatamente. As escolas, como têm todos os protocolos estaduais que a gente tem que seguir, né? Então, o Estado avalia isso aí, que pode também fechar de uma hora para outra, como não. Por enquanto, continua da mesma forma, mas pode chegar de uma hora para outra e dizer, olha, vai ter que fechar porque a gente observou um grande aumento de casos. A gente vê esses casos, mas também tem que observar o aumento da testagem que está acontecendo e tem que lembrar muito dos cuidados de cada pessoa. Isso é essencial. Tem mais uma pergunta, dessa vez a Ingrid nos mandou um vídeo. Vamos acompanhar. Boa noite, meu nome é Ingrid e tenho uma bebê de 11 meses e gostaria de saber quando devemos suspeitar que o quadro respiratório de uma criança está grave. A questão de quando não precisa chegar um estado grave para você procurar um médico. Você, qualquer suspeita, procure o médico. O profissional médico é que vai saber qual a conduta mais adequada, evitando que chegue a um quadro grave. Então, o ideal não é esperar chegar a um quadro grave para procurar, e sim, logo no início, já procurar um profissional médico. Pois é, que outra coisa que angustiou a gente bastante foi essa questão das crianças, né, rapaz? Porque no começo se falava, por falta de informação, se falava que as crianças eram imunes. Depois as crianças também começaram a se infectar. Agora já tem essa questão das síndromes que atacam as crianças. A de Kawasaki também está sendo causada pela Covid. Como é que você vê essa situação hoje com relação à volta às aulas integral, presencial? Ninguém está imune, isso a gente já tem que saber disso. Eu sempre falo, olha, a gente tem que preocupar muito em fazer essa higienização e tentar muitas vezes evitar, porque a gente nunca sabe se o quadro vai ser grave ou não. Hoje a gente observa que pessoas com comorbidade passam tranquilo pela doença e pessoas sem comorbidade vêm a falecer. Tá? Então, assim, é uma loteria que ninguém quer participar, que ninguém quer ganhar. Então, o ideal é todo mundo ter os cuidados o máximo possível. Não é brincadeira, a gente está em estado de alerta agora. Tá? Que pode passar, pode cair se todo mundo tomar o cuidado, ou pode vir a se elevar mais ainda. Aqui em Arco Verde, a maior faixa etária de casos confirmados é entre os 30 e 39 anos, não é isso? De 30 a 49 anos. Os óbitos continuam sendo na casa dos 80 anos a mais? Não, a partir de 60 anos a 60 a mais é o que a maioria dos casos estão nessa faixa. Pessoas com comorbidade? Algumas sim, outras não. Tá? Por isso que a gente digo, uma loteria que ninguém quer ganhar. Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para poder não... A gente nunca vai saber se a gente vai se agravar ou não. Essa taxa de mortalidade de Arco Verde por conta da Covid-19, como é que está ela com relação ao Estado? A gente está numa taxa menor do que a do Estado ainda, tanto de morbidade como de letalidade. A gente ainda está com uma taxa mais baixa, tá? Mas assim, em 15 dias pode mudar muita coisa, por isso é a grande preocupação da gente. Tá? Não dorme pensando nisso praticamente todo dia, que tudo altera muito, tanto para mais como para menos. A gente sempre torce que caia esses números. Mas a gente está observando bastante que o número de casos estão aumentando, que pode ser também por causa da testagem, tá? E também agora a gente não está vendo essa procura tanto no hospital, mas também pode ser que aumente também de uma hora para outra. E isso a gente tem que ter todos os cuidados possíveis para que não aconteça. Falando em torcida, Isaac, a gente chegou em dezembro, mais de 8 meses de pandemia, com algumas vacinas em evidência. Coronavac, a de Oxford, né? Como é que você está vendo aí o desenvolvimento dessas vacinas e os estudos que estão sendo feitos sobre a eficácia delas? Eu gostando muito, eu estou gostando bastante, até porque são várias vacinas que a gente vê que os resultados delas são similares, tá? Querendo ver o tempo recorde que conseguiram fazer uma vacina, tem muito estudo ainda, essas coisas tudinho, mas a gente vê com bons olhos e queira que chegue o mais breve possível, porque o advento da vacina tem que lembrar, não é porque vai chegar uma vacina que vai acabar o coronavírus. Não é isso, mas pelo menos você tem várias faixas etárias que a gente viu aí que pode vir a óbito, que tem vindo mais a óbito, então por que não vacinar essas pessoas primeiro? A gente tem uma gama de profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, por que não ser vacinados primeiro para poder evitar e poder até ajudar aquelas pessoas que porventura venham a adoecer depois. Mas que bom que já está começando a ter essa luz do fim no túnel de ter essas vacinas que espero que chegue o mais breve possível. Você acha que em quanto tempo a população pode ser imunizada, Isaac? Não, assim que tiver uma quantidade suficiente de vacina, até que eu acho bom é porque são vários laboratórios diferentes, tá? Então, na hora que acabar essa briga política de quem é bom e quem é ruim, pois ainda tem isso, né? Foi o que prejudicou muito aqui no Brasil a questão dessa briga, desse negacionismo do que estava acontecendo, tá? Prejudicou muito, poderia não ter passado por tanta coisa e, como eu falei, se tem uma ordem de cima que diz que fecha tudo em determinado momento, teria fechado como fechou logo tudo e teria evitado muita coisa e não deixar como aconteceu, que cada um fazia de uma maneira
que queria e às vezes não dava nem tanto resultado, né? Então isso a gente viu que atrapalhou muito e a gente vê infelizmente isso agora também na vacina, né? Se a vacina for boa, eu não quero saber de onde é que ela tem que ser usada, tá? Desde que tenha todos os testes, tenha passado pela Anvisa, tenha sido aprovado em vários locais, não também que tem algumas que a gente observa que não teve tanto critério e a gente também não pode confiar tanto às vezes nos estudos dela. Tá, tem isso também. Então tem que ter essa responsabilidade também dos inspetores sanitários. Mas desde que ela seja comprovada, desde que passou por todos os testes, por que não usá-la? Ainda tem essa questão da eficácia da vacina, né, Isaac? Porque a gente também está vendo que já estão surgindo casos de reinfecção por conta da Covid-19. Então, como é que você está vendo essa questão também desses casos e a eficácia dessa vacina imunizar só um certo período? Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe, porque a vacina não foi usada e nem teve tempo suficiente para poder a gente saber que quem tomou a vacina vai demorar quanto tempo ela vai ficar ali de resposta imune para cada pessoa. Isso aí vai variar e ele vai ter que ter muitos estudos. Mas é muito bom saber que você, pelo menos durante um período, se você tomou a vacina, você vai ficar imune durante aquele período. Já ajuda muito. E pode ser que fique também como uma influenza, que a gente tem que tomar todo ano. Né? Algumas pessoas têm que tomar todo ano. Pode ser que seja desse formato também. Por isso que a gente tem que lembrar, o Covid não acabou. Não acabou. Tá? Isso foi um erro e muita gente acha que porque pegou já estava imune e começou a não usar máscara. E começou a pegar de novo. Certo? Então tem que ter cuidado. Mesmo que tenha pego, tem que ter esse cuidado de usar máscara. Ainda dentro dessa questão polêmica do debate, muito se falou também sobre a obrigatoriedade. O que é que você acha da obrigatoriedade de tomar a vacina? Deve ser obrigado ou não? Eu acho que todo mundo tem que ser responsabilizado pelo ato. Tá? Se você está vendo toda a situação, tem esses movimentos aí anti-vacina, que eu não sei de onde é que tiram essas coisas, bom é que botam na cabeça dessas pessoas. Mas se você tem uma vacina que vai evitar que você entre nessa loteria de adoecer ou não, você tem que tomar. Tá? Agora, não aquele negócio de eu tenho que fazer lhe pegar pulso e aplicar uma vacina, e sim lhe conscientizar que aquilo ali é necessário. Isso é o essencial. Frisando mais uma vez essa questão do aumento dos casos aqui em Arco Verde, Isaac. A gente viu algumas perguntas das espectadoras aí com relação a isso. Existe a possibilidade do comércio de Arco Verde fechar novamente ou de regredir algumas faixas para que esse contágio, para que esse aumento de casos seja contido? Pode ser que tenha que seja. Eu acho muito pouco provável, tá? Eu acho muito pouco provável, mas como eu falei, tudo muda muito em 15 dias. Muda muita coisa em 15 dias. E como eu falei, eu não acredito em fechamento de apenas de um município, no caso de Arco Verde. Se fosse uma coisa regional, estadual, nacional, tudo bem, você poderia ver resultado. Mas um único município eu acho que muito pouco provável. O que eu acredito muito mais é que a população vai entender a necessidade de usar máscara, de se higienizar e vai começar a usar. E nisso eu acredito. Porque, como eu falei, se todo mundo em Arco Verde passasse 15 dias de máscara, poderia ser que viesse o vírus de fora, mas a população de Arco Verde já ficaria bem tranquila em relação a isso, porque é o período que alguma pessoa pode ficar doente. Então, se todo mundo usou durante 15 dias, mesmo aqui que se contaminasse hoje, daqui a 15 dias não teria mais e não contaminaria ninguém, desde que ela tivesse o maior tempo possível de máscara. Então, isso é o que a gente tem que entender. Usar máscara é essencial. Cada município também flexibiliza da sua forma, né, Isaac? A gente viu também, principalmente na região metropolitana, as praias, aliás, cheias, os shoppings, aquelas cenas geralmente chocam. Como é que foi você que está na linha de frente, lidando com os dados diariamente, acompanhar aquilo? Dá angústia muito grande, que é o que eu falo. Aquilo ali aparentemente mostra que não está acontecendo nada, certo? Para muita gente, não está acontecendo, não parou o Covid, e a gente via com os hospitais como estavam, né? Isso ali vai dar uma certa angústia, porque se mostrou na mesma semana como é que estava uma praia na Espanha, como é que estava no Brasil. Não é que uma coisa está liberada que você necessariamente tem que ir. O comércio eu acredito que pode estar aberto, mas eu só vou ali no comércio se eu tiver a necessidade de comprar tiver realmente a necessidade de comprar alguma coisa. Não é, eu vou chegar hoje com a necessidade, a não ser que quebre, você tem necessidade de trocar sua geladeira por uma melhor. Se a sua quebrar, tudo bem. Mas será que não dá se a sua está funcionando? Será que você não pode passar um tempo, daqui uns dias você ir comprar? Será que seu celular tem tanta necessidade de você comprar um celular novo? Certo? Será que tem tanta necessidade de um sofá novo? Tá?
A loja está lá aberta para vender, tudo bem, mas será que tem essa necessidade de você sair para fazer uma compra dessa? E muitas vezes o que me angustia também é ver toda a família indo a um supermercado. Tem necessidade de você Tem muito idoso nas ruas também, né, Zé? Você expondo toda a sua família a se contaminar, tá? Vai ao supermercado, vai só uma pessoa no supermercado, tá? Precisar no comércio só se for extrema necessidade. Vai ao trabalho, passa o tempo todo no seu trabalho se higienizando, tá ali. Todo o comércio está aberto. Então você, na hora que precisar de qualquer coisa, tiver realmente a necessidade, ele vai estar lá aberto para poder suprir essas suas necessidades. Mas tentar evitar o máximo possível. E se precisar ir, de máscara. Outra coisa também foi a questão do contingenciamento dentro das lojas, né, por metro quadrado. Exato. Como é que você avalia essas medidas também, quando foram tomadas, com relação à entrada limitada de pessoas nos estabelecimentos e também essa questão da temperatura e do álcool? A gente adotou aqui em Arco Verde essas 3 faixas, né, que é tudo em relação à capacidade de resposta das unidades que a gente tem. Então, dependendo da quantidade que esteja da lotação do hospital de campanha, que a gente adota mais ou menos isso aí. Faixa 1 até uma pessoa a cada 10 metros, faixa 2 a cada 15, faixa 3, uma pessoa a cada 20 metros quadrados. E se passar disso também é porque passou de 70% da nossa capacidade do hospital de campanha, é que teria necessidade de um lockdown. Tá? Muita gente está aumentando muito o número de casos. Exatamente, a gente está conseguindo observar maior número de casos daquele que a gente está testando, certo? Mas o hospital de campanha hoje ainda está na faixa 1, então por isso não teve tanta necessidade. Mas como eu falei, pode ser que esse próximo final de semana aumente o número de casos. A gente pode passar para 2 e para 3 rapidamente, desde que as pessoas não tenham essa consciência de fazer o básico, tá? Pode ser que isso se eleve e a gente tem que tomar outras medidas. Apesar de tudo, o hospital de campanha nunca teve mais de 10, 11 leitos, né? Ocupação. Os 31 leitos nunca foram ocupados por completo, né? Que bom, mas a gente já chegou a ter 18 pessoas lá dentro. 18 pessoas, salvo engano, no momento a gente já chegou a ter 20 pessoas lá. E hoje a gente está com 9. Tá? Então, hoje eu digo, não é que está preocupante, mas hoje a nossa situação está de alerta. Alerta. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro das nossas redes, tá? Acompanha. Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, direto de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. E lembro da reprise do programa, aqui na tela da TV Nova, todo domingo, às 11h30 da noite, você pode acompanhar. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos fazendo saúde em evidência para você. Isaac, a gente está se aproximando do fim. Esse aumento de casos significa uma segunda onda em Arco Verde e significa que é necessário um novo lockdown na cidade? Hoje eu posso responder que não. E eu acredito também que ainda não é a segunda onda, é a primeira ainda. Tá, que a gente não teve um decréscimo tanto desse nível de dizer que acabou a onda que tinha. Tá? E questão de lockdown hoje, na atual situação, muito pouco provável. Até como eu falei já,
Eu não acredito no lockdown apenas numa cidade, principalmente numa cidade polo como Arco Verde, se as outras cidades vizinhas que dependem daqui não tomarem as mesmas atitudes, certo? E seja responsabilizado também das coisas que estão fazendo ou não. Ou você faz uma coisa totalmente no estado, no país todo, ou apenas uma cidade não vai ter muito resultado. O que é que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco fala hoje sobre isso? Hoje ela está avaliando semanalmente, passa todos os dados para a gente de como é que está a situação. Já chegou em uma semana, já teve uma elevação, mas na outra teve estabilidade e teve até decréscimo. Tá, em um determinado semana passada, salvo engano, teve até um decréscimo do número de casos. Mas isso, como eu falei, pode alterar muito de uma semana para outra. E está todo mundo em alerta para poder tomar qualquer medida que seja necessária. Esse aumento no número dos casos também em outros municípios e em outros estados serve de alerta também para que o país, a nível nacional, essas medidas também possam ser apertadas, o cerco possa ser fechado novamente? Sim, pode acontecer, mas isso aí a gente não viu desde o começo, né? Infelizmente a gente não teve um comando geral que adotasse as medidas necessárias. A gente teve muito desencontro de informação de quem realmente poderia ter ajudado bastante nessa pandemia. Eu queria que você frisasse mais uma vez para o nosso público, não só de Arco Verde, mas de todo o estado de Pernambuco que está acompanhando o nosso programa, com relação às medidas e aos cuidados que a população deve ter. Nunca é demais a gente lembrar, ressaltar desses cuidados contra a Covid. Sair somente se necessário, se tiver essa necessidade de sair usando máscara e se higienizando. A gente tem que lembrar que muita gente é assintomática, algumas pessoas não têm nenhum sintoma ou têm sintomas leves, mas muitas vezes a gente tem pessoas em casa que podem se contaminar. Então a gente tem que ter essa preocupação também com essas pessoas que estão dentro de casa. Como a gente falou, por enquanto não tem nada de lockdown, não tem nada, então todo mundo vai estar com o comércio aí aberto, tudo tranquilo. Teve a necessidade, o comércio vai estar aberto para poder fazer qualquer compra que seja necessário. Mas se não for extremamente necessário, vamos ficar em casa o máximo possível. Natal e Ano Novo, essas festividades que são tradicionais, com relação aos eventos na rua, a Prefeitura de Arco Verde já deu alguma recomendação para você, enquanto secretaria, enquanto vigilância de saúde, sobre essa questão da Covid? A gente ainda não se reuniu em relação a isso, mas a probabilidade é que não tenha esses eventos. Tá? Qualquer coisa que possa fazer uma aglomeração de mais de 300 pessoas, a probabilidade, como seguindo as normas estaduais, não vão ocorrer. Ornamentação nas praças, mas sem aglomeração. Exatamente. Vamos aguardar como é que vai ficar isso aí. A gente vai discutir isso em reuniões posteriores e a gente vem aqui qualquer coisa divulgar. Eu queria te perguntar algo pessoal também. Você perdeu algum parente, Isaac, por conta da Covid? Sim, não só parente, mas amigos. Como é que foi essa situação? Um primo meu, Rogério, tá? Veio a óbito, foi internado, passou muito tempo e infelizmente veio a óbito. Você viu bem de perto nessa situação? A gente passou na família, né? Ficou sem acreditar muito, assim, porque minha família, a maior parte, mora em Recife. Eu moro aqui, vi minha mãe em fevereiro e vim ver minha mãe semana passada. É bem complicado. O trabalho também exaustante, né? Também, mas eu também tinha que prezar bastante pela saúde dela, que estava também em casa em Recife. Tá? Tenho meus irmãos, minha sobrinha que é enfermeira, que veio a pegar, a ter Covid lá no hospital que trabalhava. E a gente tem toda essa preocupação, e minha preocupação até porque minha mãe tem 85 anos de idade. Eu fiquei praticamente trancado dentro de Arco Verde esse tempo todinho, sem visitá-la desde fevereiro. Que bom que consegui semana passada, mas também fiz todos os testes necessários, me tranquei em casa antes de sair. Mas todas as precauções. Teve toda a precaução também, porque eu já aguentava mais de saudade. É isso que eu falo, às vezes não tem condições de você trancar as pessoas tanto tempo, que elas têm essas necessidades também de ver outras pessoas, de fazer de toda a sua necessidade também, porque senão acaba tendo outros problemas psicológicos e outras coisas também. Então, mas é fazer isso sempre com cautela. Tua última mensagem, para finalizar, eu queria que você frisasse mais uma vez. Nunca é demais, Isaac. Eu lembro que das outras vezes que você veio, você foi sempre bem incisivo com relação a isso. Máscara, álcool gel e distanciamento. Exatamente. Isso é o remédio para a Covid hoje. Tá? Muita gente quer comprar remédio, não compra. Usa sua máscara, usa seu álcool gel e faz esse distanciamento. É o primordial nesse momento. Obrigado pela tua presença aqui conosco, Isaac, mais uma vez. Foi muito esclarecedor. Viu? Eu que agradeço e precisando, a gente está à disposição. Agradeço a você, o carinho da sua audiência. Lembra que você pode acompanhar esse programa novamente, a reprise aqui na tela da TV Nova, todo domingo, às 11h30 da noite, e fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram,
da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se cuide.